é muito importante pensarmos duas coisas. Primeiro, existe hoje uma altíssima incidência de pessoas com hérnia de disco, pessoas jovens, pessoas muito jovens com hérnia de disco. Esse é um ponto, altíssima incidência de hérnia de disco. Segundo ponto importante, que você tem que se atentar e que ninguém fala para você: o que causa hérnia de disco? O que faz iniciar esse mecanismo gerador de hérnia de disco, esse mecanismo gerador de rompimentos nas paredes do disco intervertebral? Bom, algumas questões. Primeira questão: as fraquezas musculares da coluna. Os principais estabilizadores, os principais fortalecedores, equilibradores da sua coluna são seus músculos. Se você não faz exercícios físicos, se você não caminha, se você vive muito tempo sentado, se você é muito sedentário, saiba, você vai ter músculos fracos, fraquíssimos. Você vai ter falhas posicionais articulares na coluna. Essas falhas posicionais articulares vão gerar tantos desajustes em você que fatalmente vai gerar muita tensão nas paredes desse disco, e aí sim começa a rachadura nessas paredes. Principalmente pessoas que vivem muito tempo sentadas e são sedentárias. Então fique antenado. Se você é preguiçoso, olha um sintoma de uma pessoa que vai ter um hérnia de disco. Pessoa preguiçosa, pessoa sedentária, sabe? Aquela pessoa que tem preguiça de fazer qualquer tipo de exercício. Eu não faço exercício. Se eu fizer exercício eu morro. Claro, não tem resistência nenhuma. Está sedentário, está ficando mufino, está ficando todo fraco. Tem preguiça até de se levantar. Tudo incomoda. Então você já está sentindo aí as repercussões desse mal chamado sedentarismo. Bem, o terceiro ponto importante, o primeiro ponto que eu falei importante existe uma altíssima incidência de hérnia de disco hoje em pessoas jovens. Segundo, você tem que se antenar aos fatores causadores. Então existem fatores causadores: sedentarismo, falta de exercício, não beber água, posturas inadequadas, traumas, sofreu queda, sofreu algum acidente e aí gerou falhas posicionais duradouras. Que falhas posicionais duradouras são essas? Essas falhas posicionais articulares duradouras são aquelas falhas ocasionadas durante um trauma. Ou você tem uma cirurgia, mulher, por exemplo, cesariana, retirada de útero, isso causa tanta repercussão para a sua coluna, isso que eu digo, processo cicatricial vicioso, que isso gera espondilolistese. Vamos falar depois sobre espondilolistese, causa hérnia de disco. E aí você começa a evoluir com dores e mais dores. Por quê? Por causa da hérnia de disco? Não. Por causa das falhas posicionais duradouras. O que são essas falhas posicionais duradouras? Em razão de traumas, em razão de cicatrizações cirúrgicas, em razão de posturas inadequadas, em razão de sedentarismo. As suas articulações que têm um jogo articular para frente, para trás, roda, inclina, ela vai perdendo esse jogo articular. Ela fica presa em um desses ângulos de jogo articular. Tem vértebra que fica presa, inclinada para frente, você inclina para trás, ela não vai, você sente dor. Isso chama-se posição viciosa, duradoura, chamado bloqueio articular. E tudo se origina daí. Se você for procurar um fator originador de sua hérnia de disco, a gente vai viajar aqui. Esse é o meu papel, fazer essa viagem para descobrir como esse corpo se comportou durante os 10 últimos anos, os 20 últimos anos, fazendo com que você chegasse nesse estágio em que você está de ter uma hérnia de disco. Então tudo começou com sedentarismo, comidas inadequadas, inflamáveis, pouca água,
pouca hidratação, processos cirúrgicos, uma queda, um tropeção, um acidente de moto, carro, bicicleta, árvore, avião, acidentes. E aí geram falhas posicionais articulares, essas que os médicos não descobrem, não sabem, não é da alçada deles. Fazer o quê? E aí você vive nas drogas até bombardear o seu corpo. Drogas é uma bomba atômica para seu corpo. Você pensa que está tratando e tudo é uma mera enganação. Não resolve bolhufas e bolhufas de nada. Porque tudo é um mero paliativo sintomatológico. Não é isso que você precisa. Você precisa saber como resolver esse pepino. E por isso estamos aqui ajudando você. Bom, uma vez que você adquiriu hérnia, uma herniação,